meus alunos, estamos de volta hoje com a disciplina de ciências e vamos aprender um pouquinho mais a partir da página 146 do nosso livrão. Nós vamos falar hoje sobre o Sol e o planeta Terra. Vamos ver como é que isso acontece. Próximo ao meio-dia, o Sol ele fica bem alto e o calor que recebemos é muito intenso. Vamos abrir lá na página 146? Vamos observar aqui, ó. Vamos observar no nosso livro a inclinação da Terra em relação ao Sol, tá? Essa inclinação da Terra em relação ao Sol e como é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento realizado ao redor do Sol, certo? Isso faz com que os raios solares indicam de formas diversas sobre o planeta e forma como a Terra se movimenta e faz com que alguns lugares sejam mais iluminados pelo Sol do que outros, ou seja, com intensidade luminosa, quantidade de luz emitida. Quanto mais próximo for a linha do Equador, maior será a temperatura, pois os raios solares eles atingem as superfícies terrestres em linha reta, certo? Entre os polos e a linha do Equador existem áreas quentes e as áreas frias, e isso determina a presença dos seres vivos no nosso planeta em várias regiões. Para a grande variedade de seres vivos no planeta, damos o nome de biodiversidade. Nós já vimos isso na videoaula anterior. E os biomas, eles representam divisões terrestres com diferentes fatores geográficos, certo? Vamos ver aqui. Os biomas em diferentes fatores geográficos e biológicos. Os climas da Terra, eles encontram-se divididos em zonas. As zonas polares, que recebem luz solar, inclinadas, por isso não ocorre aquecimento da superfície. As zonas temperadas, que são os raios solares, né, quando eles atingem a superfície de maneira não muito inclinada, e aí as temperaturas são amenas, são agradáveis, certo? As zonas tropicais ou intertropicais são próximas à linha do Equador e as temperaturas elas são consideradas as mais quentes do planeta Terra. Bem, nós também temos aqui no nosso livro falando sobre a floresta tropical e equatorial. Nessas regiões há muitas umidades e grandes diversidades de espécies, como na floresta amazônica, que abriga, né, vários tipos de insetos, aves, rãs, macacos e outros animais. A Mata Atlântica ela foi sendo desgastada, destruída ao longo dos anos. E a vegetação quase não existe por lá. Por isso, a explicação de extinção de animais é devido a isso, ok? E os desertos, nós temos os desertos secos e os polares. Nos secos, desertos secos, eles têm o clima árido. Quando não chove, acontece isso, né, nesses climas, né? Eles são áridos porque quase não chove. E lá possui pouca vegetação. Os camelos, eles conseguem sobreviver e ficam vários dias sem tomar água nesses locais, tá? Nesses climas secos, nos desertos secos. Temos também os desertos polares. Eles são formados por camadas de rochas
tá? Cobertas por gelos. As temperaturas elas são bem baixas por lá, pouca vegetação, e os ursos polares e as orcas elas conseguem se adaptar a esse tipo de clima, né? Desertos polares, certo? Nós temos também a floresta temperada e taiga. Esses lugares, tá? Os animais, nesses lugares os animais eles suportam a neve e a água gelada, tá? Como os ursos, as raposas, os búfalos, os veados e as águias. Para sobreviver, alguns animais eles precisam também se esconder. Se esconder de que formas? De que forma ele pode fazer isso? Né? Eles se escondem dos seus predadores. Às vezes eles para se proteger, eles se camuflam. Eles se camuflam, eles se escondem, eles mudam de cor, tá? Uns se cobrem de neve e aí se fingem de mortos para se preservarem, né? Para continuarem a viver. E aí eles se protegem dos predadores. É importante conservar os biomas como ambientes. Por que é importante? Porque eles apresentam características, né, próprias que servem de abrigo para muitos animais, para vários seres vivos, que conseguem viver em determinados lugares, como os climas quentes demais e os climas frios demais, certo? Então, esse foi o nosso estudo de hoje sobre o Sol e o planeta Terra, como é que isso acontece. O movimento de rotação, que nós já vimos que o movimento de rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma, né? E o movimento de translação, que é o movimento realizado ao redor do Sol, essa inclinação que a Terra faz. E a importância dos biomas, né? Para conservar o ambiente para que os animais possam viver da melhor maneira, né? Em climas quentes e frios. Eu vou mostrar aqui para vocês os animais, tá? Que vivem em climas frios. A camuflagem de alguns. E os animais que nós já vimos em estudos anteriores em climas quentes. Bem, eu vou deixar aqui em vídeo as páginas para serem realizadas as tarefas de casa, tanto no livro quanto nas fichas, tá? Eu desejo boa atividade para vocês e um bom estudo.